Obrigada. Tá. Então, a BNCC, né, ela pensou nas habilidades socioemocionais. Por quê? Porque a gente está vivenciando há um tempo já significativo, uma quantidade muito grande de jovens que eles não sabem lidar com as frustrações deles. Isso é um problema? Não, não é um problema. Não é um problema necessariamente. Eles não saberem lidar com as frustrações dele. Mas eles precisam aprender. Em algum momento da vida deles, eles precisam aprender. Então, a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, ela criou esse eixo que fala das habilidades socioemocionais, tá? Então, num texto de 2018, foi constatado que sintomas como tensão, preocupação, mão suando, insegurança, ele atingia 80% dos jovens estudantes numa faixa de 15 anos. Mas será que são só esses jovens estudantes de 15 anos que são atingidos? Com certeza não. Eles foram os pesquisados, tá? Então, baseado nisso, a gente tem aqui a BNCC. Então, a BNCC, ela pensa em 5 eixos, tá? Que eles vão combinar em 4 6, que são os 4 grandes da BNCC, tá? Então, ela prima pelo autoconhecimento, autocontrole, automotivação, habilidades de relacionamento, empatia. Todos eles têm que combinar nos 4 6, que são a comunicação, criatividade, curiosidade e criticidade. Aí, só para a gente explicar um pouquinho o que é cada um, o autoconhecimento, ele vale para quê? Para que o aluno consiga ter autocontrole, a automotivação e ele consiga ter as habilidades de relacionamento e empatia. Como assim? A partir do momento que ele conhece os limites dele, não os impostos, os limites dele, ele tem capacidade de conseguir escolher o que vai fazer ele querer aprender. Não existe uma fórmula de aprendizado. Tá? Ontem eu conversei, né, na outra turma, que existem estudos científicos, muitos livros falando que 95% das pessoas aprendem ensinando, né? Mas a gente não pode ignorar os outros 5%. 95% não é 100%. Então, a gente precisa fazer com que cada aluno nosso consiga compreender qual é a melhor forma para que ele aprenda. E esse autocontrole vai fazer com que ele consiga sair de situações que levem ele para situações de constrangimento entre colegas, situações de agressividade entre os pares, entre os superiores, né, as figuras de autoridade, professor. Porque quando ele perceber que pode vir a surgir uma situação que vai fazer com que ele perca o eixo dele, ele pode optar por sair daquela situação. Então, o nosso aluno, ele precisa, né, saber o porquê que ele está na escola. Ele precisa criar uma maneira que ele descubra o porquê que ele acorda todo dia, dependendo do turno, tá, gente? Vou falar no da manhã, que eu acho que é um dos turnos mais sofridos aqui no nosso país, né? O turno da manhã. Que ele começa às 7 horas da manhã em algumas escolas, em outros começa às 7h10, outros 7h30, mas ele vai até próximo do almoço. O que leva esse jovem a estar lá? Por que ele vai estar lá? Ah, porque ele vai construir uma carreira? Mas qual carreira? O que é uma carreira? Então, essa automotivação, ela tem que ser trabalhada. Essas habilidades de se relacionar, a gente tem ali os trabalhos que a gente pode desenvolver com eles, conversar com eles para que eles aprendam, né, no convívio diário, a respeitar o outro. E assim, dessas 5 bases aí,
Eu gosto muito da empatia, né? Que as pessoas acham que uma pessoa, para ser empática, é uma palavra muito próxima, mais próxima de simpática do que de antipática, né? Ela precisa estar o tempo todo sorrindo, feliz, contente, alegre. Não. A empatia, ela se caracteriza, né, pela nossa capacidade de enxergar o outro enquanto indivíduo. E que muitas vezes isso não acontece. O enxergar o outro enquanto indivíduo. E esse indivíduo, a gente está falando, tá? Independente se ele é um aluno de educação infantil ou se ele é um aluno de pré-vestibular. Ele é um indivíduo. Então, enxergar ele enquanto indivíduo vai fazer com que ele enxergue a você e aos outros enquanto indivíduo, tá? E como é que a gente vai trabalhar todos esses daí? Nós vamos trabalhar todos eles ensinando a forma de se comunicar. Eu costumo falar que a gente pode xingar uma pessoa e ela receber isso como um elogio, dependendo do meu tom de voz, da minha expressão facial, da minha expressão corporal, como eu também posso dizer que eu amo uma pessoa e ela ficar extremamente ofendida. Então, a nossa comunicação ela é muito importante. Tanto faz se a minha comunicação ela é agora, como a gente está se vendo, a gente está se vendo de forma virtual, mas é uma forma mais próxima, ou se é aquelas de texto cheias de emojis, né, cheias de emoticons. Eu tenho que saber fazer esse tipo de comunicação. E trabalhar a criatividade. A criatividade o quê? Na busca de soluções para os problemas. E esses problemas podem, às vezes, ser um problema de matemática. Por que não? Ou um problema de português. Compreender uma oração, tá? Estimular que os nossos alunos sejam curiosos. A gente está um pouco perdendo, né, essa curiosidade dos nossos alunos. Eles, por não entenderem o que eles fazem nos bancos escolares, eles perdem um pouco dessa curiosidade. Isso tem que ser voltar a ser estimulado. E a BNCC, ela briga por isso. E o principal que a gente está vivenciando agora, nós não vamos entrar no mérito político da situação, mas a gente está vivenciando agora um período de isolamento social devido a uma doença altamente contagiosa, que é o Covid-19, e as pessoas precisam aprender a pensar de forma crítica a respeito disso. Se o isolamento é bom, se é ruim, por que ele existe, por que ele foi sugerido, valeria a pena acabar, por que não? Não é simplesmente todo mundo ir fazendo. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Eu espero que sim. E tudo isso tem forma de ser trabalhado. E a BNCC, ela não criou essas habilidades socioemocionais como sendo uma disciplina. Apesar de algumas escolas aqui em Campos trabalharem como disciplina. Eu trabalho como disciplina. É bom, tá? Porque é nesse momento que os meus alunos, eles entendem que ali é um espaço para eles relaxarem. Mas não precisa ser. Qualquer um de nós é capaz de trabalhar essas habilidades socioemocionais com os nossos alunos durante as nossas aulas. E a gente só precisa de uma coisa. Dos 5 pilares, a gente só precisa da empatia. Que é, às vezes, lembrar como a gente talvez se sentisse enquanto era adolescente, para conseguir enxergar eles com mais facilidade. Tá? Então, seguindo. O LIVE, que é a disciplina que eu trabalho, mas que baseado, né, nas habilidades socioemocionais sugeridas pela BNCC, ele fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala, eu não posso controlar o que eu estou sentindo. Eu não posso. Mas eu posso escolher o que eu vou fazer dali. Eu não posso escolher ter raiva, ter nojo, ter afeição, ter amor por quem quer que seja. Não dá para escolher. O sentimento, ele simplesmente surge. Mas e aí? O que eu faço posterior a isso? Sabe? E a gente, com os nossos alunos, eles vivenciam muitas situações além da escola. Às vezes o aluno chega, ele teve um mau desempenho lá numa prova de ciência, vou puxar para a minha área, tá?
ele teve um mau desempenho numa prova de ciência, só que a gente conhece aquele aluno, ou às vezes acha que conhece, né? Mas ele não era um aluno para ter um mau desempenho, porque ele vinha demonstrando muito conhecimento durante a aula. E se a gente escutar, a gente às vezes percebe que aquele dia às vezes não foi um bom dia para ele estar fazendo uma prova nesse sentido. E eu sempre bato na tecla do quão importante é trabalhar essas habilidades socioemocionais, porque a gente chegou num momento da educação que ela é muito conteudista. Muito conteudista, ela não abre espaço para o aluno ser criativo. Ela não abre espaço para o aluno criticar o professor. Eu imagino que não seja o caso de nós aqui presentes, mas eu imagino que nós, em algum momento da nossa vida acadêmica, já passamos pela situação de ir questionar a correção com algum professor e o professor falar assim: não, eu estou certo, eu sou professor, você quer saber mais do que eu? Gente, isso mina a autoestima de qualquer pessoa. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. É a escuta. Mesmo que você discorde do que o aluno está pontuando, mesmo que ele se porte de forma agressiva, nós somos os adultos, a gente tem outra forma de conduzir aquilo ali. Então, essas habilidades têm que ser trabalhadas, tá? Boa noite, Clécia, seja bem-vinda, tá? Então, seguindo aqui. Bem, e o mais importante, tá? Os nossos jovens, eles querem falar. Eles estão vivendo muitas transformações hormonais, emocionais no corpo deles. Muitas. Então, eles querem falar. Eles querem ter o espaço para falar. E por que isso não pode acontecer numa aula de história, numa aula de matemática? Por que não? Você não vai levar a aula inteira falando disso. Mas e se levar? Será que o prejuízo acadêmico ele vai ser tão grande? Porque seu aluno pôde perceber que ali naquele ambiente ele era ouvido? Será que a perda vai ser tão grande? Ou será que a aprendizagem ela fica efetiva, significativa, né? A gente tem aí escritores, né, falando da aprendizagem significativa, se eu não me recordo, se eu não estou enganada, Ausubel, né? Ausubel, ele para o aluno compreender aquela aprendizagem, ela tem que ter significado, tem que fazer sentido. E não é dizer assim, a matemática é importante para a vida porque você vai precisar dar troco. Não. Eles precisam. 5 participantes levantaram a mão, querem perguntar. Por favor, desbloqueia o seu áudio e fala, por favor. Quem quer falar? Por favor. A qualquer tempo, pode me interromper. Quem quer falar? Eu tinha 5 pessoas aqui com a mãozinha levantada. Não tem mais? Ou foi porque travou o celular? Bárbara, Por favor. Bárbara, como eu faço para abrir a tela para ver todo mundo? Vai abrir ao mesmo tempo. Tá. Você vai aí onde você tá vendo? Você tá se vendo sozinha, não é? Estou vendo eu e você. Tá. Quando você passa aí o mouse, tem um traço, não aperte ele. Tem um traço, tem um quadrado, 2 retângulos e vários quadradinhos. Uhum. Clique nos vários quadradinhos. Tá bom? Você conseguiu já? Não. Conseguiu? É Gilza, né, que eu estava falando? Sim. Eu vim aqui para falar. Oi, Gilda. Oi, quem quer falar, por favor? Lembre. Vem cá, Matheus. Você gosta de sururu? Bom, seguindo. Então, como eu estava falando... Tá. Então, como eu estava falando para vocês, os nossos jovens, eles precisam falar. E eles precisam, além de falar, eles precisam saber que o que vai ser conversado, que é uma particularidade dele, e às vezes, para nós adultos, a gente às vezes já passou por determinada situação semelhante, a gente tem uma
né, um pouco de dificuldade. Eu não vou falar que todos, mas a gente tem um pouco de dificuldade de valorizar, né, aquela emoção do adolescente, né, por dizer assim, que às vezes os nossos problemas são maiores, né, e a gente acha que os deles são tão fáceis de resolver, mas são fáceis de resolver para nós, né? Não são fáceis de resolver para eles. Deixa eu só ver quem é que está com o áudio ligado, que eu estou ouvindo, na verdade, a conversa da casa. Tá? Então, continuando aqui, tá, pessoal? Só para nós seguirmos. Bem, fala para mim o que vocês sentem quando vocês se deparam com uma imagem dessa. Nessa hora, eu gostaria de pedir, se possível, que vocês falassem mesmo, em áudio, não escreve, não. Bom, nesse momento, olhar uma Saudade. sala dessa dá uma tristeza imensa, né? Saudade das crianças fazendo barulho e bagunça. É uma tristeza danada de saber que o motivo dela estar vazia. É triste, né? É muito triste. Nesse momento é o que vem em primeiro plano. Eu sinto saudade também. Para mim, dá uma sensação de impotência muito grande, como se a gente não tivesse mais uma condição de ter o aluno numa sala de aula, uma vez que nós somos competentes para isso, a gente está preparado para isso, e o governo não nos dá essa possibilidade de trabalharmos com esses alunos. Ele não dá o suporte, né? E a gente já faz tanto, né? Nós que somos professores de rede pública, a gente não mede esforços pelos nossos alunos, né? Concordo com a Maria Alice. Mas a gente não consegue ir além. Pode falar, Lívia, desculpa te interromper, por favor. Eu peço desculpas. Eu concordo com a Maria Alice. A gente sente uma frustração muito grande, porque eu estou em casa, estou dando conta de muitas coisas, não estou parada, mas querendo fazer alguma coisa além do que eu já tento fazer informalmente com a minha escola, mas uma coisa informal que a gente tem feito. Mas esperando uma posição que não acontece, entendeu? E sabendo que as crianças estão precisando. A gente sabe que a nossa realidade é diferente, que nem todo mundo consegue, mas também não se faz nada e nem se dá uma posição. Então a gente fica esperando. Verdade. E isso faz muito mal para a gente, pelo menos para aqueles que gostam e querem trabalhar quando vê uma foto dessa aí de uma sala vazia. A gente sente falta até daqueles que dão trabalho para a gente. Gente, eu também sinto falta. Quando eu vejo uma sala de aula dessa, o coração dói, aperta, e a gente não deixa de pensar em nenhum dos nossos alunos. E querer saber como eles estão, se eles estão passando bem, se eles estão... Eu também sinto uma tristeza muito grande. Quem está falando? Depois... É Nilcilene. Ah, tá, Nilcilene, desculpa. Tá aparecendo você aqui, pode falar. Eu estive na escola logo depois do decreto e para poder pegar meu material que estava lá, poder organizar algumas atividades para dar aos alunos. E quando eu deparei com aquela sala escura, vazia, me deu assim uma sensação, a escola em si toda vazia, né? Silenciada, me deu uma sensação muito ruim, porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre vivi dentro de escola. Então, o meu ambiente é escolar. E isso me machuca muito. Mas, graças a Deus, eu estou tendo contato com os alunos, a gente conversa, eles ligam para mim, mas não é a mesma coisa. Não é. A gente está fora do nosso ambiente de trabalho, da onde a gente gosta de estar. A gente está fora do olho no olho, né? Para trabalhar as habilidades socioemocionais é muito mais fácil perto, né? Olho no olho é fundamental. Que a gente consegue perceber numa expressão facial uma dúvida de um aluno nosso, às vezes. Dependendo do quanto ele permita, né, que a gente se aproxime dele, né? Mais alguém gostaria de falar? Tirando a questão da saudade,
Oi, Wanda, fica à vontade, pode falar. Oi. Estou sentindo muita saudade. Eu amo ser professora. Tenho paixão na sala de aula. Sou apaixonada nos levados, nos bons e todos. E estamos fazendo uma falta louca. Louca os alunos. Muita saudade deles e saudade do ambiente escolar. Que aquele ambiente é maravilhoso. Não tem nada como ser professor. Eu concordo plenamente com você, Wanda. E eu acho que nenhum de nós aqui presentes, se eu estiver errada, me corrijam. Nenhum de nós aqui não gosta de ser professor. Porque o que nos levaria a vir falar sobre habilidade socioemocional, né? Terça-feira, 18 horas, com uma professora que vocês não conhecem, né? Para falar sobre emoções, o que está sentindo nesse isolamento, né? Para falar dos nossos alunos. Então, assim, cada um sente de uma forma, né? Cada um de nós sente de uma forma, mas a gente sente falta mesmo do convívio. Eu acho que o professor não gosta da burocracia, né? Que muda de escola para escola, né? A burocracia às vezes deixa a gente... dos diários, diários. Isso, essa parte burocrática às vezes deixa a gente meio chateado, né? Mas Bárbara, eu acredito que os alunos estejam sentindo mais falta ainda do que a gente. Não deve estar sendo fácil para eles. Estão sim. Você tem contato com os seus? Tenho contato pelo Zap, né? Converso com eles. É diferente, é muito diferente. Muito. E esse contato aí seria mais um contato de amizade, né? Não seria uma aula, não é a nossa realidade que nós estamos vivendo na rede municipal, né? Na rede municipal a gente não está vivenciando isso, né? Bom, vou passar aqui mais uma imagem. E aí a gente chega no que vocês já falaram, né? Na saudade. E as escolas, elas não deveriam formar, as escolas deveriam formar pensadores e não repetidores. E há bastante tempo a gente vem sem querer, mas a gente tem uma hierarquia, né, para seguir. A gente vem fazendo com que os nossos alunos cada vez mais se tornem menos críticos em relação ao que estão aprendendo, né? Devido à quantidade de conteúdo que eles têm que dar conta, né? Então, assim, eu gosto muito de dar aula e aí a gente chega em outra imagem. E essa imagem, o que vocês sentem? Eu não sei qual é o áudio, mas é possível. Todo mundo fala ao mesmo tempo, bateu saudade. Muita saudade. É uma delícia, né? É uma delícia, né? Ver uma sala assim. É uma sensação boa, né? É, muito boa. Né? Eu dou aula para alunos mais velhos e eu tenho alguns colegas aqui presentes, né? A Priscila, o Arthur, que também dão aulas para alunos mais velhos. Eu não sei eles, mas eu acho isso aqui o máximo, ó. Tô dando aula e tem um monte de gente com dúvida. É muito legal. Você vê que o aluno quer, né? E a gente fica mesmo bobo, né? Quando a gente vê nossos alunos desenvolvendo trabalhos, né? É isso mesmo. Aí, só para seguirmos, né? Bem, e com relação à ansiedade? Né? O que as pessoas acham que é ansiedade, né? Muitas pessoas desconhecem a ansiedade enquanto doença. A ansiedade, ela é realmente uma doença, tá? Ela é uma doença que ela atinge o nosso neurológico, tá? As nossas sinapses. E isso vai se demonstrar na forma de sintomas físicos, mas para algumas pessoas a ansiedade nada mais é do que uma incapacidade de esperar, né? Impaciência. Quer que as coisas aconteçam logo. Não é.
a ansiedade, elas são sintomas físicos, né? Não todos, tá? Não todos ao mesmo tempo. Precisa ter todos esses. Mas é uma preocupação constante. Às vezes a gente nem sabe com o que está preocupado, mas estamos. A cabeça está o tempo todo com tanta informação que a gente deixa para depois e vai empurrando com a barriga, vai empurrando, né? O que a gente tem que fazer. A gente precisa o tempo todo do elogio, que acreditem na nossa capacidade, porque nós somos incapazes de acreditar. Pessoas que têm ansiedade, né? Uma dificuldade do dormir. Bárbara, dá licença. Por favor. Libera para gravar algumas cenas. Tá, você sabe como é que gravar e está dizendo que o anfitrião bloqueou a gravação? É porque eu acho que eu já estou gravando. Eu já estou gravando. Aí eu te passo, pode ser? Tá. Você envia no grupo depois, né? Envio, claro. Claro. Tá ótimo. Tá bom? É porque eu já estou gravando. Acho que por isso que você não consegue gravar junto comigo. Tá bom, obrigada. Nada, imagina. Então, continuando, né? Dor de cabeça que vem do nada, falta de ar, taquicardia, palpitação, dor no peito, não consegue se concentrar, prisão de ventre, refluxo, só consegue pensar na mesma coisa. E aí? Tem algum de nós aqui nessa sala vivenciando situações somatizadas de ansiedade? Eu vou levantar a mão, porque eu tô, tá? Tem alguém? Eu não, mas eu estou vivenciando com a minha irmã, que está passando por uma ansiedade muito grande. Não é legal, né? Muito difícil. Não, para ela também não tem sido fácil. Com certeza. Não tenha dúvida com relação a isso. Porque não é uma escolha, né? Eu adoro meme porque eu dou aula para adolescente, então é uma forma de eu me aproximar da linguagem deles. E assim... Bárbara. Oi, por favor. Pode falar. Bárbara, o áudio está sendo cortado, acho que porque tem mais microfone ligado. Tem, mas agora eu acho que desligaram. Alguns microfones estão ligados, está dando interferência, não está saindo sua voz. E agora? Melhorou? Agora você me ouve com clareza? Eu não sei quem perguntou, porque eu acabei tirando aqui da tela Calma aí. Deixa eu voltar aqui. O aplicativo. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Pronto, no nosso compartilhamento. Okay. Voltamos. Deixa só ele ir, que ele demora um pouquinho para ficar com muita coisa aberta. E agora, todos me ouvem com clareza? Sim. Tá, que bom. Sim, estamos ouvindo sim. Ah, que bom. Então, pessoal, né? Eu não lembro quem foi que falou, me perdoa, tá? É porque não apareceu o nome e eu confesso que quando aparece o nome me ajuda. Mas além Foi da Maria nossa... Alice que falou, o Bárbara. Sim, obrigada, Gilza. Então, Maria Alice, além da irmã, algum de nós aqui... Posso falar? Pode, claro, a qualquer tempo. Você é quem? Natiele. Ah, é porque tá como Galaxy J7 Prime. Ah, tá. Prazer, Natiele, pode falar. Eu vou colocar o nome. Não, tudo bom. Falando sobre a ansiedade, assim, não em grau elevado, né? Mas a gente também está assim, no momento de ansiedade, né? Porque quando que a gente vai voltar? A gente fica nessa ansiedade, né? Quando que vai acabar essa pandemia? Então a gente está no momento, assim, tem gente que está um grau mais elevado, outras não, mas a gente não deixa de ter uma ansiedade. Mas é exatamente disso que eu estou falando, né? A gente fala muito dos nossos alunos, mas e nós? Como nós estamos sentindo? Como nós, enquanto professores, estamos sentindo com tudo isso que a gente está vivendo? Essa sensação, como vocês mencionaram, de impotência. Minha internet travou aqui. Ah, tá. Vou repetir. Como nós, professores, estamos sentindo nessa sensação de impotência, de inutilidade,
né, de vazio, porque nós escolhemos essa profissão, eu tenho certeza que todos nós somos muito capazes para sermos qualquer outra profissão. A gente não recebe amor, mas o que leva uma pessoa a perdurar nessa profissão, com certeza, é amor, né? Mas sem ser romântico, não é uma visão romantizada da profissão, porque eu acho que todas elas têm, tanto dos seus altos quanto dos seus baixos, em relação a salários e tudo mais. Todas elas têm. Mas todos nós estamos vivendo isso. E sabe o que é legal? Quando a gente fala das habilidades socioemocionais, falando dos nossos alunos, é que os nossos alunos precisam nos enxergar enquanto indivíduos. Então, se eles começam a perceber, lógico que a gente não vai usar os nossos alunos como psicólogos, tá? E a gente não vai despejar neles problemas de adultos. Mas se eles conseguem perceber que a gente se chateia, que a gente se incomoda com as situações, a gente consegue desenvolver neles a empatia, tá? A gente consegue fazer com que eles se tornem pessoas mais empáticas e a gente vai desencadeando. Na verdade, ele não tem uma ordem para começar, entendeu? A gente precisa ir trabalhando isso nos nossos alunos. Criar estratégias. Não precisam fazer... Não precisa ser uma disciplina, não precisa ser uma aula inteira. É só a habilidade da escuta. E aí, se vocês me permitem partilhar uma informação muito pessoal, na escola privada que eu trabalho, foi feita uma seleção, né, para ser professor dessa disciplina lá na escola. Porque na escola é uma disciplina, nessa escola que eu trabalho. Eu me candidatei porque eu sou mãe de pessoas muito novas. São pessoas que eu quis muito ter, né, meus filhos. Mas minha filha tem 5 anos, meu filho tem 3, e eu queria saber como lidar com aqueles indivíduos. Porque apesar deles não serem adultos, né, eu entendo que eles pensam, que eles sentem, que eles têm vontades que diferem das minhas. E quando a gente passa a trabalhar essas habilidades socioemocionais com os nossos alunos, não tem como não levar isso para a nossa vida privada. Entendem o que eu estou falando? Não tem como a gente não vivenciar isso na nossa vida privada. Então, isso é muito legal. Aí, de que forma eu trabalho isso? Na escola privada, né, que eu dou aula. Na escola pública, né, nas 2 escolas públicas que eu trabalho da rede, sendo colega de vocês, toda aula minha, quando eu percebo que acontece alguma situação ali que pode desencadear uma situação de bullying, uma situação de constrangimento, uma situação que a gente percebe quando um aluno ficou desconfortável, eu aproveito para que a gente converse. Eu aproveito aquele momento ali, que não é um momento grande, para que os outros alunos possam enxergar o colega. Se me permitem, eu vou usar só outro exemplo, tá? Eu trabalho com o segundo segmento, né, do Fundamental 2. Mas eu recebo muitos alunos, eu não sou professora de sala de adaptação, mas eu recebo muitos alunos que precisam da sala de adaptação na minha aula. Muitos. E não me oponho a tê-los, como eu sei que vocês também não se opõem. E eu recebi, recentemente, uma aluna na minha sala de aula do 6º ano, que ela não fala, né? Ela não parece ser alfabetizada, mas ela tem 12 anos, ela não fala, ela tem um comportamento mais infantil, mas ela não parece ter atraso, tá? Não parece ser um atraso mental. Não faço diagnóstico, mas a impressão que deu é que ela tem autismo em algum grau. No comportamento dela na sala, né? Porque uma das características da pessoa que tem autismo é os comportamentos repetitivos, né? Que são socialmente inaceitados, né? Aquela criança que quer andar na sala, aquela criança que quer mexer o tempo todo, aquela criança que quer pular, aquela criança que quer falar alto.
né? Ela tem os comportamentos repetitivos. E ela teve. E, de repente, eu vi que os meus alunos, alguns que já me conheciam e alguns que ainda não me conheciam, riam dela e ela ria deles. E ela ria deles não, e ela ria com eles, né? E eu aproveitei esse momento para a gente conversar, para entender o que eles estavam achando engraçado. Não para brigar, mas para entender o que eles achavam engraçado. Aí eles comentaram que eles achavam engraçado a forma que ela falava, a forma que ela se comportava, que era estranho para uma pessoa da idade dela. E foi esse momento que eu falei com eles, mas eu falei, vocês conseguem perceber que ela é diferente de nós? Que existe alguma característica ali nela que nos difere? Aí eles, professora. Tá, eles não são anjinhos, gente, não é romantizar. Mas eu falei, vamos trabalhar vamos trabalhar essa empatia. Poxa, mas e se fosse comigo? Será que eu me sentiria confortável dos meus colegas de sala, que são as pessoas por quem eu tenho respeito, deles rirem de mim? Porque, como eu falei, né, essa aluna, ela não fala, ela não escreve, mas ela compreende o que a gente fala. Se você falar com ela compreende o que você está falando. Não com a compreensão que eu compreendo vocês falando e que vocês compreendem o que eu estou falando. Seria uma compreensão mais infantilizada. Mas o meu observar ali, não por retardo, mas talvez por falta de estimulação, desconhecimento. A gente lida na rede, né? Tanto municipal quanto estadual, com muitos alunos que, por desconhecimento, não foi negligência de pai e mãe, por desconhecimento, não estimularam suas crianças a tempo, não é? Então, a partir daquela conversa ali, eu consegui que essa minha aluna fosse acolhida na turma. Então, quando a gente trabalha as habilidades socioemocionais, a gente consegue fazer efetivamente a inclusão na sala de aula. Nem que seja essa inclusão apenas social, porque a gente consegue, né? A gente tem que ter a sensibilidade de perceber que para alguns alunos nossos, a inclusão ela vai ser apenas social. A gente não vai conseguir incluir a ponto desse aluno chegar, por exemplo, a um doutorado. Nada o impede, em teoria. Mas a gente não sabe o quanto de estímulo esse aluno vai receber para conseguir chegar até lá, né? Então, como é que eu trabalho isso nas aulas? Aí a gente vai chegar ali naqueles 4 6, tá, gente, da BNCC lá atrás. Tá? E quero ver se vocês percebem quais deles que a gente está trabalhando aqui agora, tá? Vocês conhecem essa imagem? Vocês sabem do que ela trata? Vocês já viram, já ouviram falar? É o cavalo de Troia? O cavalo de Troia. É o cavalo de Troia. Você conhece a história? Você lembra dela? Não, sim. Não. Não é de vírus? Não. Sim, tem uma relaçãozinha aí, mas... Cavalo de Troia. Tem uma relaçãozinha aí, derivou daí o vírus. Lembra? Tem algum Porque professor... todos se unem para enfrentar... Sim. Eu sei que eu tenho uma professora de história aqui no grupo, que é a Neila. Quer se manifestar, Neila? É o cavalo de Troia, gente. Como fosse é chamado de um presente grego. É um presente grego. É um presente grego, onde os troianos, né, em guerra com a Grécia, oferecem um presente a eles como uma forma de adentrar aquela cidade e surpreendê-los, porque eles estavam em guerra. E na verdade, aquele cavalo, por dentro, ele tinha algo que os gregos jamais imaginariam, né? Então, como era um presente dos deuses, o portão da cidade tinha que ser aberto para o cavalo entrar. E os gregos acharam aquilo uma maravilha, né? Um presente dos deuses. Abriram
a cidade, o cavalo entrou, eles comemoraram, porque se era um presente dos deuses, era algo muito positivo, bom, era sinal de que eles estariam numa batalha e estariam ganhando, ou poderiam ganhar, um sinal de vitória. E em dado momento, aí eles festejaram a noite toda, beberam muito, e em dado momento saíram soldados, né, inimigos de dentro daquele cavalo e acabaram destruindo, né? A Troia. história mostra isso. Então, A por gente isso que tem... a gente diz que... pode falar. A gente tem até um filme, né, muito famoso, com um ator feio, né, o Brad Pitt feio. Nossa, a gente olha, chega, né, fica assim, bravo! Bravo! Não, mentira. Né? Que ele conta exatamente isso que Neila falou, né? A guerra de Troia, né? A guerra contra Troia, né, dos gregos contra os troianos. Neila, se eu estiver errada, por gentileza, me corrija. Começou porque o príncipe Paris se apaixonou, né, pela rainha de um rei grego, e ele levou ela, né, sem devolução. Raptou. Ele a raptou, né? Isso, rapto. Levou, né? Não avisou o rei que estava levando a esposa dele, levou para Troia. Só que Troia era uma cidade impenetrável, né? Tinha altos muros, mas mesmo assim os reis gregos, né? Na verdade, um rei grego que era irmão desse que teve a esposa tomada, ele queria tomar Troia. Ele queria tomar todo ali, né, aquele império. Ele se aproveitou da dor de cotovelo do irmão para ir em cima de Troia. E eles foram. E foram com toda a Grécia. Né? Foram brigar com toda a Grécia. Só que eles não conseguiam. Eles não conseguiam adentrar Troia. Por causa dos muros enormes, por causa dos portões enormes, porque em luta os troianos eram superiores nas artes. Só que os gregos destruíram como é o nome que a gente fala? O templo de Apolo, né? Que era o rei de Troia. Né? Eles destruíram. Aí, os troianos deixaram chegar aos gregos e falaram que eles estavam perdendo a guerra porque eles tinham desagradado o rei de Troia. Como é que eles queriam conquistar uma cidade que eles desagradavam o deus de Troia? Então, Ulisses teve uma brilhante ideia. Ele falou para os reis gregos que estavam ali lutando contra Troia para pegar todos os navios e transformar num grande cavalo e eles entrarem dentro do cavalo. Quando o príncipe Paris, junto com o rei, que eu agora esqueci o nome, chega para ver o presente deixado pelos gregos, porque eles foram embora da praia, né, de Troia, o príncipe sugere ao pai que o presente seja queimado, em homenagem ao deus Apolo. Mas o pai fala que aquilo seria uma ofensa, que não, que tinha que entrar na cidade. Se era um presente para o deus Apolo, tinha que entrar. E assim a gente chega lá no final que Neila contou. Eles comemoram, confraternizam, o cavalo passa os portões de Troia, todo mundo se embebeda, confraternizando a guerra, né, o fim da guerra, e os gregos saem de dentro do cavalo e matam todos em Troia. E tomam Troia, graças a isso. Aí o que Ulisses fez? Qual ser que a gente está trabalhando? São 4. Comunicação, criatividade, criticidade, que seria o pensamento crítico, e a curiosidade. Qual deles a gente estaria trabalhando aí? Curiosidade, né? Curiosidade? Me explica como que você vê a curiosidade aí, por favor. Você não está errada, tá? De antemão. Curiosidade, porque se era um presente, eles queriam esse presente, ficaram curiosos do presente. Mas aí você está falando, então, dos troianos. Dos troianos. Dos troianos. Mas olha só, eu estou te perguntando qual dos 6 está sendo trabalhado pelo Ulisses? A criatividade. O conhecimento também, né? Eu acho que a criatividade, ele teve... Desculpa. Pode falar, por favor. A criatividade, porque ele parou para pensar em toda a situação que estava acontecendo, pegou o lado frágil, né, dos troianos, pensou,
né? Porque ele teve que bolar um plano. E o plano foi desmontar os navios e montar um cavalo para eles estarem dentro. Então, ele foi, assim, super inteligente e criativo. Aí vocês percebem que a gente não está trabalhando um C só. A gente consegue trabalhar 3 Cs. E, inclusive, o que a Gilza falou, o 4, a curiosidade. Porque, olha só, ele usa da criatividade para desmontar os navios. Ele pensa de forma crítica em todos os prós e contras que levariam ao vencimento dos gregos, tá? Ele consegue expor a ideia dele, então ele sabe se comunicar. E, mais ainda, né? Ele se baseia na curiosidade dos gregos sobre o presente. Então, vocês percebem que tem formas da gente trabalhar essas coisas com os nossos alunos dentro dos nossos conteúdos? Peguei um seu, né, Neila? Peguei um seu. Aí, fala uma coisa para mim. Como vocês se sentem quando vocês dão uma ideia a alguém? Vocês sentem Quando eu dou bem? ideia, eu me sinto muito bem. Mas quando alguém rouba a minha ideia como se fosse a dela, aí me deixa muito frustrada. E como você reage diante disso? Reajo, às vezes, fico na minha, não falo nada, deixo ela vai até onde for. Chega lá na frente, como a ideia não foi dela, acaba caindo e ela vai precisar de quem originou a ideia, que no caso fui eu. Entendi. Porque aí, de repente, aquilo que você falou, eu tive a ideia, eu planejei a ideia, né? E a pessoa só pegou o pronto. Aí, às vezes, acaba ela se estrepando e tendo que recuar e considerar que a ideia não foi dela. Mas, a princípio, me deixa frustrada. Quando faz isso. Oi, tô ouvindo. Quando dou uma ideia, mesmo que a pessoa use a minha ideia, principalmente se ela der certo, mesmo que as outras pessoas não saibam, eu fico super feliz, porque eu sei que dali partiu de mim. Entendeu? Só de eu saber que partiu de mim, que daquela ideia é minha, me basta. Porque, às vezes, a gente, numa conversa, por exemplo, com umas colegas de trabalho, indiretamente a gente está conversando e você acaba dando uma ideia, a outra pessoa capta e trabalha. Às vezes isso acontece até assim, um insight para um tipo de aula, né, que ela estava precisando e ela usa. Então, eu acho isso legal, quando parte de você e dá certo. Né? Dentro de mim, quando isso acontece, tipo assim, é aplauso. Eu comigo mesma. Eu acho muito bom. Você fica contente. Tudo bem. E a Gilza fica incomodada quando a ideia dela não é... Eu fico contente quando alguém pega a minha ideia. Gilza. Eu fico incomodada quando a pessoa usa a ideia como se fosse dela. dela. Mas, Gilza, para que você não se sinta ofendida, não tem resposta certa, tá bom? Trabalhar a habilidade socioemocional não tem o pensamento certo a se sentir, não tem a resposta certa, tá? O seu pensamento é honesto, isso é importante, a honestidade, o autoconhecimento. Por favor, Isabel. Eu fico muito lisonjeada quando uma ideia minha é utilizada por alguém e eu acho que aquilo que nasceu de mim está sendo reproduzido. Isso é muito bom, me deixa muito satisfeita, me deixa realmente assim útil. Eu fui útil para alguém, eu me sinto muito bem. Entendi. E quanto a essa questão também, quando alguém te rouba a tua ideia, né, como a colega colocou aí, realmente deixa a gente frustrado. Porque não que a gente quer o merecimento, não que a gente quer que aquilo seja colocado num pedestal, mas é algo que não foi legal, né? Mas por que não querer? Não é não querer. Você sente, poxa vida, é como se alguém tivesse feito alguma coisa ilícita, entendeu? Sim, assim, como se passasse a rasteira, vamos dizer assim. Sim. Mas por que não querer o reconhecimento da nossa ideia?
O que que... Não é questão de querer o reconhecimento. Eu fico feliz só de saber que minha ideia está sendo reproduzida por outras pessoas, que eu fui entendi, útil. Isso Isabel. me deixa muito feliz. Eu entendi, Isabel. A pergunta que eu estou fazendo é o seguinte. Por que a gente não pode querer ser reconhecido com aquela ideia? Não, a gente pode querer. Claro Pode. que a gente pode. Mas não que isso seja, tipo assim, primordial para me sentir satisfeita. Entendi. Isso é o autoconhecimento. Isso, não que seja primordial, mas quando não, isso não é primordial para me sentir realizada, não é. Isso. Mas posso falar um pouquinho, por Bárbara? favor, claro. Eu acho assim, como você falou, não existe uma resposta certa, né? Porque vai depender muito de cada um. E eu acho que existe um processo. Eu acho que às vezes a gente, numa determinada época ou momento, a gente se sente mesmo frustrada porque você teve uma ideia, você bolou um projeto, aí alguém veio, pegou a sua ideia e transformou aquele projeto numa realidade e ganhou os méritos da vitória e você fica, né? Mas a questão não é ganhar os méritos. Aí até esse ponto eu até acho méritos legal. Que eu digo é assim, ela se reconhecimento, valorizar. A pessoa se autovalorizar com a ideia da outra. Então, mérito seria isso, né? Você, né? Aquela pessoa se destaca e como se a ideia fosse dela. Mas por outro lado, eu acho assim. Boa noite. Boa noite. É auxiliadora. Auxiliadora. Em relação. Auxiliadora, licença, só um minutinho, deixa só a Neila terminar de falar. 2 minutinhos. Deixa eu só concluir rapidinho. Por favor. Mas com o passar do tempo, né, pelos anos de magistério, a gente vai chegando a uma conclusão que muitas vezes é um ganho, não vale muito a pena a gente ficar pensando que uma ideia é só nossa. Porque eu sempre digo que palavras, né, ideias, quando saem das nossas mentes, ou quando a gente profetiza, fala, a gente já perde o poder sobre elas. Então, o outro ouviu, o outro acatou, o outro teve a iniciativa. A gente, na verdade, depois de um certo tempo de tanto trabalho, você se sente assim, de um lado, às vezes, um pouco triste, porque às vezes não te convidou, você não participou do projeto, mas você sabe que, no fundo, você teve uma participação e que aquilo aconteceu mesmo sem você estar presente. Então, você não está tão fora do contexto, porque quando a gente vai tendo muito tempo de magistério, a gente vai se sentindo um pouquinho assim, como se estivesse atrasada, né? Como se estivesse... já estou ficando velha, já está na hora de aposentar, né? E quando você vê que a sua ideia foi uma ideia que alguém valorizou, que alguém pegou, que alguém levou à frente, faz você se sentir uma pessoa produtiva, capaz, pelo menos de pensar e de ver que aquilo pode dar certo. Você não está tão aquém. Aí eu acho que é uma questão pessoal e uma questão de tempo de trabalho, de maturidade. Neila, é bem pessoal o que a gente sente com relação a isso. É bem pessoal mesmo. É bem pessoal. Concordo com a Bárbara. Auxiliadora, você quer compartilhar com a gente agora, por favor? Isso. Em relação a ideias, né, eu faço parte do grupo de alfabetização do primeiro ano. E lá na minha escola, são 3 professoras. O que nós fizemos? Criamos um grupo para trocar ideias. Entendeu? Uma ajuda a outra. Tá vendo? Eu acho isso super válido, porque eu acho que o trabalho em equipe ele é muito mais produtivo. Aí a gente troca, a gente cria um grupo, criamos um grupo, aí uma tem uma ideia, a outra tem a outra ideia, aí sempre a gente troca a ideia dali, parte de uma para outra. No caso, nós 3 partimos a ideia para a escola, trabalhamos em conjunto e é válido. Eu acho que é muito válido. Qual a sua escola, auxiliadora? Entendi. Mais alguém gostaria de compartilhar com a gente? Qual a sua escola, auxiliadora? Eu queria falar. Por favor, fala com a gente. Quem? Em relação a que a professora falou, você estava até falando da empatia, né? Que a gente tem que trabalhar muito a empatia, né, com as crianças, mas muitas vezes nós, professores, também precisamos disso, trabalhar a empatia com os outros profissionais,
a gente estar trabalhando junto, trocar ideias, trocar informações, né? E não ter essa rivalidade, assim, isso que é meu, isso que é seu, e trabalhar em conjunto. A outra coisa também, eu gostei muito, muito da aula de hoje. Por quê? Porque você falou da BNCC, né, de como está trabalhando, né, esses campos, né, e foi assim, foi jogado para a gente esse ano, né, a BNCC foi implantado para a gente trabalhar, né, e assim, se pudesse, eu gostaria muito que tivesse outros cursos da BNCC, da educação infantil, do ensino fundamental, como a gente trabalhar. Para dar uma luz para a gente, né? Para a gente dar uma luz para a gente, que foi muito assim. Concordo. E a BNCC mesmo, para ler, ela é muito grande, muito complexa. Né? Então, a gente só pegamos um pouquinho que foi trabalhado, foi na apresentação, lá no... Sim, Trianon. No Trianon. E depois, então, assim, ter essa capacitação do BNCC, assim, é muito válido para a gente. E deixa eu dar uma acidificada na pergunta, na primeira, porque, assim, a gente consegue perceber a variedade aqui de emoções e de sentimentos. E eu volto a repetir, não tem o certo, tá? Tem 6 pessoas com a mão levantada. Eu preciso que vocês... Eu não vejo quem é. Quando quiser falar, só libera o áudio e pergunta. Você quer falar agora, antes de eu acidificar aqui a pergunta? Bom, então vou fazer. E quando a ideia não é aceita, o que vocês sentem? Porque aqui todo mundo falou da ideia ser aceita ou da ideia ser tão boa a ponto dela ser tomada para si por outro colega. E quando a ideia que você dá não é aceita? Como é que vocês se sentem? Olha, eu posso falar? Por favor, estou lhe ouvindo. Eu acho que a gente vive numa democracia, a gente tem que saber ouvir o outro, né? Ouvir a ideia do outro. E se a ideia do outro é melhor do que a sua, por que não? Mas o termo é esse. Sim. Mas o termo é esse, é melhor? O termo é esse? O termo é porque a ideia do outro é melhor ou ela é a mais fácil de conseguir concretizar? Você consegue entender? Também pode ser. Eu acho, Bárbara. Eu, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu sou muito aberta a essa questão, sabe? E aceito muito bem a opinião do outro, consigo ponderar, consigo refletir se realmente a ideia dele é viável. Poxa, a minha não foi tão viável, naquele momento não daria para ser aplicada. Beleza. Agora, se a ideia dele também não é viável e estão querendo ser imposta uma ideia que, poxa, você está vendo que já vai dar errado, aí eu vou discutir sim. Aí nós vamos ter que chegar num denominador e a pessoa vai ter que me convencer. Isabel. Concordo com vai você, ter que Isabel. me convencer o contrário. Aldimara, eu vou te interromper rapidinho antes de você falar, que eu vi que você queria falar. E é o que eu faço muito com os meus alunos, para que eles consigam me enxergar enquanto indivíduo, possam opinar com verdade. Eu vou falar o que eu sinto quando eu dou uma ideia. Quando eu dou uma ideia e ela é aceita, aí eu fico muito feliz, muito contente. Não me importo se a ideia vai ser usada, se vão me dar crédito ou não, sendo muito franca. Agora, quando eu dou uma ideia que eu acho que é boa e ela não é aceita, aí eu fico chateada. Fico mesmo. Bárbara. Fico chateada. Pode falar. Você fica chateada? O que acontece? Eu conheço essa professora que está falando aí, que é a Isabel, porque a gente trabalha junto. Oi, Bel. Veja bem. O que acontece nessa escola? Vai ficar aqui bem claro. Cada um põe a sua ideia, entendeu? E, na verdade, a gente briga pelas nossas ideias. Mas é lógico. Aí vai conversando, a gente não deixa passar assim. Se a gente tem uma ideia, acho que aquela ideia é a melhor para o grupo naquele momento, e graças a Deus na minha escola a gente trabalha em grupo, e a gente briga pelas nossas ideias, né? Eu acho que isso vai dar certo, a outra fala, e a gente trabalha as ideias até
encontrar uma que, sim, atenda a todos, entendeu? Bom A gente faz senso, né? muito disso, faz muito bem. E a Isabel sabe do que eu estou falando. A gente não deixa de dar ideia. Quando é apresentada uma situação que põe a gente em desconforto, você fala assim, poxa, para mim isso não dá, ou isso é inviável no momento, a gente expõe. E é muito importante isso, você falar a verdade na hora certa para a pessoa que precisa saber. Porque coisa triste é você não concordar, você saber que, assim, que aquilo ali não é bom para o momento e ficar quieta. Isso aí é a pior coisa que tem. Depois falar assim, eu não concordava, eu não gosto, entendeu? Então, o mais podia ter importante, feito, né? você Podia ter feito. exatamente, expor a fala ideia, na hora, a pior fala para a resposta. pessoa, entendeu? Eu acho que assim, tem que ser aberto. A Isabel sabe, quando o negócio lá, a gente tá lá na mesa de reunião, quando eu sei que não vai dar certo, ou quando eu sei que para mim eu não vou alcançar o objetivo, eu falo, ela fala, a diretora fala, a outra colega fala. O mais importante, pessoal, na minha opinião, é você colocar... É bem democrático. Isso. Não, é quando você colocar a sua opinião e colocar a sua posição. Completando aí... Mas, pessoal, desculpa. Completando a fala da Simone... Isabel, desculpa. Tá. Não, a gente não está falando sobre exposição de ideia. A gente está falando como vocês se sentem. É o que vocês sentem. Eu fico feliz. Eu acho que eu respondi exatamente a sua pergunta. Todas respondemos. Todas nós respondemos. Mas é o que a gente sente quando a gente dá uma ideia. E quando... Aí eu acidifiquei, né? Quando ela é aceita e quando não é aceita. É o que a gente sente. Isso que você está falando, acho que era a Simone que estava falando, junto com a Isabel, se eu estiver errada, me perdoa. Isso é uma forma de a gente trabalhar a nossa comunicação. E foi o que eu comentei, né, no início da nossa aula hoje, agora, é que a nossa comunicação ela é muito importante. Se eu me mantiver tranquila na exposição das minhas ideias, eu consigo convencer melhor quem está me ouvindo sobre a funcionalidade dela, porque eu vou conseguir passar segurança para ele de que aquilo é viável. Então, é esse tipo de comunicação que a gente tem que fazer. Mas eu estou falando aqui, a gente estava falando aqui sobre criatividade. E aí, quando eu tenho uma ideia super legal, super criativa, super legal para mim, lógico, e essa minha ideia não é aceita, como eu me sinto? Eu sinto que... Por favor. Quando falando né? Quando eu tenho uma ideia, né? Primeiro que eu costumo achar, na minha opinião, às vezes não acontece assim na minha escola, como eu gostaria, mas já aconteceu em outras que eu trabalhei que o resultado foi muito bom. Como eu já falei, toda vez que a gente tem uma ideia, a gente nunca trabalha sozinho, porque é um projeto, então a gente precisa de parcerias. E quando eu tenho uma ideia que eu acredito que ela vai valer a pena, que eu acho que aquela ideia, né, eu levo fé nela, eu sei que na minha cabeça eu acho que vai acontecer, eu procuro primeiro lutar por ela, convencer as pessoas, né, fazer com que as pessoas comprem a minha ideia no sentido de acreditem nela, e eu busco parcerias. Eu começo a buscar pessoas que possam se agregar a mim, porque como alguém falou aí, que eu não sei quem foi, e quando você junta com alguém, quando você faz com que o outro acredite no que você está falando, vai ser legal. Não que você saia da forma como eu pensei, mas um pouco do que eu pensei, junto com um pouco que o outro pensou, a gente constrói uma coisa muito maior do que a gente imaginava. Então, quando a minha ideia não é aceita, no primeiro momento eu me frustro, mas eu luto para tentar fazer... Mas você persevera. Você persevera. Você insiste. Você persevera. É isso que a gente tem que ensinar para os nossos alunos. A perseverar. A não desistir. Entendeu? Que eles consigam compreender que, às vezes, a solução dada para aquela determinada situação, ela não cabe ali, naquele grupo, naquela situação, mas talvez em outro momento ela caiba. É o não desistir, é o perseverar,
é o tomar a iniciativa de fazer. Isso são habilidades socioemocionais e elas precisam ser trabalhadas. Aí, eu não vou ler todas as perguntas, tá? Que a gente vai trabalhando aqui algumas. Vocês estão lendo aí, eu gostaria que vocês estivessem interiorizando e pensando como vocês se sentem. Mas vocês criam melhor quando vocês são exigidos ou quando vocês não têm preocupações na cabeça? É a terceira, tá? Aqui, tô na terceira perguntinha aqui. Quando eu sou exigida, eu crio melhor. Jura, Isabel? Você prefere? Bem melhor. Você prefere que estejam... Eu produzo mais sob pressão. Eu também. Incrível que pareça. Eu também. Não, Sério? tudo bem. Tipo, me falou assim, Isabel, você tem 10 meses para produzir isso. Você pode ter certeza que o 9º mês é o que eu vou começar a produzir. E vou produzir ele muito mais do que se eu tivesse planejado os 10 meses. Entendi. Vou ter muito mais ideias legais no último instante. Não sei por quê. Eu acho que cada pessoa é singular. Cada é assim pessoa mesmo, né? é singular. Cada pessoa é cada pessoa. Eu sou igual você, Isabel. Produzo melhor sob pressão, sob é o desafio. Quando eu sou desafiada, eu produzo melhor, faço melhor. Eu também sou das duas formas, tanto faz. Se eu começar a planejar muito antecipado, vou mudar várias vezes o meu planejamento. Entendi. Os meus planos, vou mudar várias vezes. Fala, Lívia, pra gente. Eu também. Eu das sou duas formas, na verdade, tanto faz. Para mim é um desafio, tá? Sempre que a pessoa me pressiona um pouco, é como se estivesse me desafiando. Aí eu vou dar o meu melhor. É bem o Chaves, né? Duvido você fazer aquilo, a pessoa vai e faz, né? O que o Chaves faz isso direto. Né? Verdade. Gente, eu extraí um dente e eu tô com o dente ainda doendo, por isso que eu tô deitada aqui, tá? Meu amor, solicitou o meu trabalho, eu tô fazendo. Pode ser, tanto faz exigido ou livre de preocupação. Eu não tenho assim, não. É desafio mesmo. E quando também não tô fazendo nada, estou fazendo alguma coisa. Então, para mim, não tem isso. É ser ativa. Eu sou ativa, então estou sempre fazendo alguma coisa. Não é que eu queira, melhor ainda. Não é que eu queira falar de mim para vocês, mas é para a gente trabalhar bem a empatia. Eu não funciono bem sob pressão. Eu gosto. Eu gosto do desafio. Não é que eu não gosto. Não é que eu não gosto do desafio. Não é que eu não trabalhe sob pressão. Entendi. Mas eu prefiro ter a minha vida toda organizadinha. Não, também. Isso. Entendeu? Organização é tudo. Não, mas ter tempo para fazer as coisas. Eu gosto da calma, da paz. Acho que é porque eu sou agitada mesmo. Então, a pessoa quando é agitada... Não, mas aí, o que eu quero que a gente perceba? Essa pluralidade. Para quê? Para que a gente consiga enxergar essa pluralidade nos nossos alunos. Para que a gente consiga fazer com que eles reconheçam essa pluralidade e consigam trabalhar com elas. Porque é isso que a BNCC quer. Entendeu? É isso que a BNCC está pedindo. Aí, vou passar para o próximo, tá? Gente, vocês conhecem essa música? Vamos falar dela? Malala. Quem quer me falar da Malala? Quem quer me falar dela? De uma forma bem simples? Por favor. Vou ver se eu lembro. Então, a Malala é uma jovem, né? Que ela mora numa morava numa região de conflito. Sim. E eu sei que, assim, resumo, ela é uma menina que gostava de estudar, o pai, salvo engano, é professor, né? E as meninas foram proibidas de irem para a escola. E aquilo era inaceitável para ela. E, se não me falha a memória, uma das vezes que ela teimou e tentou sair de casa, alguma coisa assim, ela acabou sendo atingida, né, por uma bala no rosto, mas não deixou de lutar, né? Porque o ideal dela é que as meninas tinham tanto direito de estudar quanto qualquer menino lá da região dela.
Se eu tiver errado também, por favor, me desculpe, me corrijam aí. Não, isso daí você está certíssima. Isso daí foi uma revolução, né, que aconteceu em 1979 com a entrada da religião muçulmana naquela região ali do Oriente, onde as meninas foram obrigadas, né, a usar burca e proibidas de frequentar as escolas. Só que a Malala estudava antes, né? Estudava antes, não. Ela não se conformava com o não poder frequentar a escola. Não é que ela não estudava, mas o não poder frequentar aquele espaço físico. Então ela ia escondida no ônibus, e é isso mesmo que você falou. Uns homens entraram e atiraram no rosto dela, não com a intenção de machucar, com a intenção de matá-la mesmo, né? E o que eu quero que a gente exercite, né, sobre a nossa comunicação agora, vocês acham que tem alguma relação essa proibição de sair de casa que a Malala viveu quando ela tinha 15 anos, com o que a gente vive hoje por causa do Covid-19? Vocês acham? Essa proibição eu não estou conseguindo ver uma relação. Você não se sente proibida de sair de casa? Você não se sente... A proibida, proibição mas não dela... no sentido pessoal, como foi o caso da Malala e aquela região específica. Trabalhando. Né? No A caso proibição agora é assim, bem dela- amplo. Sim. Eu acho que a questão da proibição da Malala foi uma... estava ferindo um direito muito grande, né? Por que não? Talvez passou na cabeça Isabel, dela... Desculpa te interromper. Posso falar um pouquinho? se relaciona à legislação. No No caso da Malala, no caso da Malala era uma questão de legislação cultural, porque a questão relacionava ao islamismo, que além de ser uma religião, é uma forma de governo também. Então, era uma questão que se perpassava por questão legislativa, forma de governo, religião, cultura. E no nosso caso agora, é uma questão de romper o isolamento, né? Não seria uma questão... É uma questão mais de você saber que você está fazendo aquilo. Não, se você não fizer, você não vai estar trazendo um bem só para você, né? Mas como para toda a sociedade. É uma questão... Na realidade, é uma prevenção para si própria, né, gente? A Malala pôde lutar pelo direito dela. Ela foi não só dela, mas de todas as meninas. Isso, no caso agora, nós não podemos. Estamos presas sem poder lutar. Porque ela sabia quem eram os inimigos, né? Ela podia lutar, ela podia fugir, ela podia esquematizar uma fuga. E, no caso, nós agora... Ela, na verdade, ela foi contra um sistema, né? Um sistema, ela enfrentou mas um muito sistema específico mas é dela uma e questão, do local dela. Ela colocou a vida dela em risco. E no caso da nossa pandemia, se você... Colocar muitas pessoas em risco. Você acaba botando questão a vida... de saúde de todos, né? De todos. E o que você... Ó, meu unicórnio. E o que vocês fazem quando vocês lidam com alguém que tenta furar o isolamento? Como é que vocês... Vamos facilitar, não vamos pensar nessa pessoa que quer furar o isolamento como sendo do Facebook, amigo de Facebook. Que não, é a família mesmo, a família. Isso, vamos pensar bem próximo, bem próximo. Bem família, vizinho, família. Como é que você eu particularmente, eu sou sincera com a pessoa. Isso já aconteceu aqui. Isso já aconteceu aqui na minha residência, né? Com meu irmão, com a minha sogra, né?
Eu conversei, né, com todo carinho, falei que nós não estamos recebendo. Conversou com todo carinho, que nem eu converso com os meus Isso. filhos, assim. Não faz aí! Eu uso mais tratamento de choque. Eu falei, Bailarina, não podemos receber visitas. Aterrorizantes. Eu começo Eu a falei- encher de mensagens, tipo assim, mensagens que vão apavorar Aterrorizante mesmo. Eu falei para os meus pais que tem um homem do saco na esquina esperando por eles. Boa, é uma boa estratégia, é uma boa estratégia. No caso do meu sobrinho aqui, ele disse que ele ainda não acredita. Né? Ele não acredita nessa Covid. Eu falei com ele, né? Se ele não tomar cuidado, ele vai trazer pra gente. O meu caso, eu tenho uma criança especial que ela é risco. Ela é cardiopata. Sim, então tem que sim. preservar a minha filha. Crianças especiais geralmente são cardiopatas, tem razão, é risco mesmo. Ela tá no risco, né? E o meu sobrinho mora aqui de porta em porta comigo, né? E ele vai para fora, ele vai brincar de bola, ele tá com os amigos bebendo e ele volta, né? Então ele tá sempre em contato aqui. Então eu falo com ele, se você não acredita, eu tenho que preservar os meus. Sim. Né? Ele, tia, eu não acredito nisso. Meu filho, mas... Eu penso assim, fora a mãe gente dele tem... que ele bota em risco, né? Fala quando que eu tô a gente no tem curso a da prefeitura, liberdade, Matheus. quando a gente tem a liberdade com a nossa família, seja com quem for, a gente fala real para a pessoa. Mas é cada um com a sua própria consciência. E, infelizmente, em Facebook, eu já até perdi meu tempo lá, não faço mais isso, porque eles levam muito para o lado de Facebook eu não falo política, nada, né? Levam para o lado de política, não resolve. Não resolve. Você ter a sua consciência. Vocês já propagaram alguma fake news? Querendo ou sem querer? Sem querer já, mas agora... Nunca, né? Sem querer. Quem nunca? Sem querer. Depois que a já, gente mas vê que é fake news, agora eu tento ter um cuidado maior para evitar ficar compartilhando. Não compartilho mais nada. Mas não. agora eu procuro... Eu também procuro ver para me certificar. certificar para depois postar. Eu também. Eu, recentemente, eu propaguei uma daquele cara do banco, da filha, que falou do pai que morreu, que ele bilionários, dono de do Santander? Tá. Eu propaguei aquele, não era verídico, né? Aí um amigo meu me chamou no privado e aí falou olha, educada, e aí ele pegou e me disse, olha, não é verídico. Aí mostrou o endereço onde que eu tenho que procurar para saber se é verídico. Eu falei, que ótimo, tem uns sites agora que informam a gente, né? Se é verídico ou não. Sim. E agora eu não faço mais isso. Sim. Quando a gente estava falando... Pode falar, por favor. Quando a gente estava falando sobre ansiedade, o que eu fiz? Logo como começou, né, a gente não ir mais trabalhar, né? A gente dar uma parada nas aulas. A primeira coisa que eu fiz foi sair dos grupos, porque era uma chuva de informações, um monte de gente falando sobre o Covid, o que podia, o que não podia, o que era, como se prevenir. Então, foi aquela coisa muito pesada. Então, eu saí da maioria dos grupos. Então, como eu não estava recebendo esse monte de fake news, eu também não estava passando, porque eu tenho preguiça de fazer isso também, de ficar repassando coisa. E isso me fez muito bem, me fez controlar a ansiedade. Eu não tenho ansiedade, graças a Deus, mas eu acho que foi um ponto muito positivo, foi eu sair, não ficar assim, recebe uma informação, passa informação, sabe? Eu saí, eu fiquei só nos grupos principais, que era o da escola, para ver tudo que estava acontecendo, né? Receber as informações, e família. O resto eu pedi licença e saí. Me ajudou bastante. Quando você recebe muita coisa e tem a ansiedade de ficar passando, descontrola muito a gente. Então, uma coisa que me fez muito bem para não estar com ansiedade assim nas alturas foi sair das redes sociais. Eu escolhia um telejornal para estar assistindo, para saber a evolução da doença, da propagação do vírus, e pronto. Também não ficava assistindo todos, e aquilo que mandavam para mim, sinceramente, eu não repassei nada, até por preguiça, e me fez muito bem. Entendi. É legal a gente falar sobre isso. E, pessoal, a gente vai se aproximando do fim, né? Como é que vocês estão se sentindo nesse confinamento? Olha, vou te falar a verdade. Antes da quarentena, minha vida era
era não, e ainda é corrida. A diferença é que eu ficava mais tempo na rua, ou trabalhando, ou levando meus filhos para as tarefas deles que tinham que fazer. Em casa mudou pouca coisa, porque parada eu não fico. Né? São as atividades das crianças, as aulas online, as aulas extras, é casa, é comida o tempo todo, que é fome, que rende não sei da onde, né? E tento também procurar um tempo para mim, faço uma atividade física lá quando dá vontade, criei uma hortinha, um jardim. Legal, então você se reinventou. É isso aí, um jardinzinho, uma hortinha, dei aquela faxina bonita. Dou atenção aos alunos, aos pais, pelo Facebook da escola. Oi, Ana Beatriz. Ajudando. Tudo bem, Então, Bárbara? assim, Tudo, meu amor. Eu, no meu caso aqui, eu tô... Você tá bem. Na medida do possível. Fora a preocupação que a gente fica, né? Que a gente tem com a nossa família, parentes, né? Se você fosse pegar, né, uma balança, tá melhor do que pior. Tá equilibrada. Tem dia que ela sobe um pouquinho, dependendo das situações, do que a gente fica sabendo. Meu marido é enfermeiro, então hoje mesmo estou de plantão, aí eu já mandei 1000 mensagens. Você tá bem? Tudo bem? Aí amanhã, quando ele chegar, eu tenho que apalpar igual filho. A gente faz com o filho, tá bem? Tá direitinho, né? Aí eu fico bem. Então a gente vai levando, tá indo. Eu já estive pior. Por favor. Sem falar sobre isso daí, eu gostei muito do tema da sua aula. Ah, que bom. É porque antes, não que eu não estava gostando das outras aulas, mas falar muito sobre tecnologia. Eu entendo um pouco de tecnologia, mas é muito bom você vir e falar dessa empatia que nós professores temos que ter, não só com nossos alunos, mas com a gente mesmo, os nossos outros colegas. Quando vocês falaram de ideias, por exemplo, vou dar um exemplo. Albert Einstein, uma vez, foi perguntado como era ser o homem mais inteligente do mundo. E ele respondeu assim, pergunte a Nikola Tesla. Eu achei uma coisa linda. Sim. Porque, assim, os dois muito grandes e muita criatividade. Ajuda a gente, Ana. Fala quem foi Tesla. Nikola Tesla. Eu sei quem é. Vocês sabem quem foi Thomas Alva Edison, né? Eu sei quem é. Isso, eu sei quem é, porque é da minha área. Os três que você está citando. Mas ajuda aí a todo mundo, por favor. Tá. Olha só, Thomas Alva Edison é conhecido como o pai da energia elétrica. Como funciona hoje na nossa casa. Nikola Tesla era estagiário dele e foi além. Ele conseguia produzir energia elétrica através de outros campos, sem precisar passar por fios e postes. Ele tinha uma inteligência à frente do tempo dele e, por isso, não era muito bem interpretado. Assim como e vamos entender aí, ele era mais novo que o Einstein, né? Isso. E aí, o que acontece? Albert Einstein estava no auge na época. Foi feita essa pergunta a ele porque Nikola Tesla ele sabia de muita coisa. Por exemplo, a internet como é hoje, ele já sabia que ia acontecer isso. A invenção do rádio. Ele já tinha uma ideia, né? Fala. Não, pode falar. Eu só o que você disse. Então, assim, eu acho que um aproveitava do convívio do outro. Aprendia um com o outro. E muitas vezes as ideias, gente, acontecem ao mesmo tempo. Santos Dumont e os irmãos Wright. Quem inventou o avião? Vamos colocar Nós brasileiros foi Santos Dumont. Para os Estados Unidos foram os irmãos Wright. Sim. As pessoas podem ter ideias ao mesmo tempo. Eu não acho ruim se alguém usar a minha ideia e nem me dar um ponto positivo, porque eu sei que a ideia foi importante, é o que você é por dentro. Eu estou no quarta-feira de manhã. Tem alguém com áudio aí, aberto? Tem alguém com áudio um pouquinho alto. Alguém conversando. Tem som cruzado aí. Se puder, só ficar mudo. Não... Meu pai. Mas voltando assim ao que eu estava falando, achei muito importante você falar sobre esse assunto, que alguns professores não conseguem ter empatia um com o outro. Logo assim, ai meu Deus, não tem uma boa comunicação. Você sente que nos falta na nossa classe
a uma relação mais colega, mais empática. Isso mesmo. Então, é uma coisa que a gente pode melhorar. Não, eu ponho a rosa, põe. Você usou a empatia aí falando de outras áreas, de outras matérias, de história, né? De geografia. Sim. Né? Falou um pouco da parte do já está na consagração. Né? Você soube muito bem fazer essa parte da empatia. Obrigada, Ana, de verdade. Pessoal, mais alguém tem alguma coisa para falar? Eu penso que a gente tem que aproveitar, já passou da hora de aproveitar esse momento que nós estamos passando e refletir essa questão de empatia mesmo, se a pessoa não tem dentro da sua escola. Eu acho que, apesar de todos os problemas que nós tínhamos lá dentro, que nenhuma escola é perfeita, penso que a gente agora dá até mais valor para o filho estar lá, né? Passando por qualquer coisa. Eu, pelo menos, preferi estar lá. Então, morrendo a gente, de saudade da minha rotina. Refletir sobre tudo isso para a gente voltar pessoas melhores, né? Porque se depois disso tudo não voltarmos pessoas melhores... Mas, só interrompendo, Lívia, voltando àquele assunto que eu falei sobre eu ter escolhido, né, ser professora de Lívia, a gente ouve muito assim, quando a gente tem filho, né, e volta e meia aparece em algum momento, sobre deixarmos um mundo melhor para os nossos filhos. Se nós não cuidarmos de deixarmos pessoas melhores no mundo, a gente nunca vai ter um mundo melhor. Parece uma frasezinha pronta, uma frasezinha piegas, mas é verdade. E eu quero viver num mundo mais solidário, mais empático, mais gentil, mais harmonioso. Eu vou trabalhar isso nos meus filhos, para que eles consigam levar isso para a escola, e eu trabalho isso nas minhas salas de aula, mesmo que o meu período de contato com os meus alunos se restrinja, por exemplo, a 3 aulas semanais. Com certeza. Entendeu? Então, a gente tem como deixar pessoas melhores. Tomara que saiamos, né, desse confinamento pelo menos melhores do que éramos. Precisamos. Melhores do que éramos. Bom que nós podemos pensar que nós somos preparadores de futuros. Então, os nossos jovens, adolescentes, nossas crianças, elas precisam de pessoas preparadas, sim, mas preparadas com carinho, com amor, com dedicação, focando mesmo. Saber que ele pode chegar lá e tem um colinho para ele, porque nem todo dia a gente tem. Com certeza, porque é muito bom. Eu sou professora de artes, mas eu não trabalho apenas artes. Eu trabalho um pouco de psicologia com cada meu aluno. Sim. Eu procuro saber dele o que ele tem, por que ele hoje está arredio, por que ele não tem um sorriso, ou por que ele está tão levado naquele dia. Porque será que ele teve um apoio familiar? E esse momento é o momento de nós pensarmos sobre isso, refletirmos, porque nós vivemos dentro de casa um confinamento de pensamentos também e de preparação. Tá? Eu espero que todas nós possamos ser os melhor quando voltarmos. Não sabemos quando. E só para a gente ir terminando, né? E as pessoas do isolamento social de vocês, de dentro da casa de vocês, elas sabem como vocês estão se sentindo? Na minha casa, Bárbara, eu vou dar exemplo. Aqui sou eu, meu marido, o meu filho. E tem o meu filho caçula, que é casado, mas não convive comigo, mas sempre está aqui, vem na minha casa, me faz companhia. E a gente para debater sobre isso, falar um pouco sobre isso. Sobre ser mais humano. Sobre o que está sentindo. Sobre o que você sente. Sobre o que nós estamos... Não sobre o que estamos vivendo. Sobre o que você sente. Eu vou me usar como exemplo... Desculpa. Eu vou me usar como exemplo de novo para que vocês possam se sentir mais confortáveis. Eu tenho ansiedade, tá? Sim.
generalizada, né? Que existem vários tipos. Então, esse período de isolamento, para mim, foi muito difícil, porque eu tive várias crises de ansiedade seguidas. E não é uma coisa que ansiedade não é uma coisa que você consiga controlar. É uma crise de choro que ela vem do nada, Não consegue. É uma falta de ar que ela surge do nada. E eu tenho 2 filhos pequenos e as pessoas sempre me perguntam, mas eles presenciam as suas crises de ansiedade? Sim. Sim. Não que, Na minha casa... não que eu queira que eles assistam, mas eles conseguem perceber que a mãe deles não é uma super mulher, que ela é humana e que ela tem as fragilidades dela. E fazendo dessa forma, eu tenho alguns amigos aqui que me seguem nas minhas redes sociais. Fazendo dessa forma, eu consigo ter uma conversa muito franca com esses 2 indivíduozinhos que moram na minha casa. Por exemplo, a minha filha de 5 anos, ela uma vez me perguntou, recente, por que ela tinha que me contar tudo que acontecia no dia dela. Ela não gostava. Ela se sentia invadida. Ela não usou o termo invadido, tá, gente? Mas ela se sentia mal com aquelas perguntas, querendo saber como é que ia o dia dela. E foi naquele momento que eu percebi que o fato de eu gostar de falar não quer dizer que a minha filha, que eu gestei, que tem o meu sangue, metade do meu material genético, que ela é igual a mim. E ela, por várias vezes, chegou para mim e já falou assim, eu gosto muito de bicho, eu sou formada em biologia, eu adoro bicho. Eu não mato nenhum. Barato eu mato. E ela chegou para mim, você acha que porque você gosta de bicho, eu sou obrigada a gostar? Olha. E ela tem razão. 5 anos? 5 anos. Gilson, acho que você é mãe de algum amigo meu. Você tem um filho chamado Rafael? Não, eu sou a mãe de Gisele, que eu já olhei seu Facebook aqui. Gisele, perdão. Eu já vi que Gisele é sua amiga lá no Facebook. Nós graduamos no mesmo período. Ela em química e eu em biologia, isso aí. Minha filha, com 5 anos, ela fala umas coisas que eu posto no meu Facebook, nas cenas de mãe. Eu tenho amigos aqui que acompanham, né? A Adriana acompanha, a Priscila acompanha, a Arthur acompanha. São falas reais dos meus filhos. Não são falas que eu inventei, mas eles conseguem perceber que eles são enxergados enquanto indivíduos. E aí a pergunta que eu estou fazendo, na casa de vocês, vocês se enxergam a todos enquanto indivíduos, podendo mostrar as suas fragilidades? Aqui na minha casa, sim. Nós estamos os 4 em casa. Gisele está trabalhando em casa, né? Graças a Deus. E Matheus também. Gisele é da Petrobras, está lá no quarto agora, porque ela está na escala da noite. Só um parênteses, o nosso orgulho, ela. Meu orgulho. E Matheus é advogado, trabalha na Defensoria Pública, também está trabalhando em casa. Meu marido aposentado, eu sou professora, eleita diretora. Parabéns, Gilza. Mas estou aqui em casa e estamos os 4. E a gente vai se reinventando. Como disse a coleguinha ali, eu tenho uma horta suspensa, é tudo em vasos. Eu tenho um pomar em vasos e eu e Matheus, a gente fica reinventando comida. Vou sair daqui e virar uma bola. Que nada, depois a gente rola, gasta no asfalto e emagrece. Cada dia a gente inventa uma coisa diferente para comer. Entendi. Mas tá bem controlado aqui, graças a Deus. Entendi. Pessoal, eu vou parando por aqui. Eu queria deixar uma frase. Se mais alguém quiser falar, por favor. Tá? Eu gostaria, por favor, antes de você finalizar, agradecer. A reunião foi excelente. Agradecer em nome da coordenação. Agradecer também a participação de todos os professores que estão aí online, né, que dispuseram o tempo de vocês, né? Estamos há quase 2 horas online. Mas foi muito bom, muito proveitoso. Se deixar, ficaríamos mais, tá, Adriana? Depois você coloca a tela cheia para a gente ver todo mundo. Vou colocar. Olha, muito obrigada, foi maravilhoso, não vou perder mais nenhum. Ai, que bom.
Eu assisti recente esse filme, aí eu E queria... vou falar com Gisele. Manda um sobre beijão você. para minha amiga. Tá. Que eu assisti recente esse filme. O nome dele é O Vendedor de Sonhos. Ele é um livro, tá? Mas ele foi feito um filme brasileiro dele. Esse personagem aqui, o mendigo, ele fala assim: na realidade, todos somos traidores. Traímos nossos sonhos, finais de semanas, férias e, o mais importante, traímos o tempo que jogamos fora quando deveríamos estar ao lado de quem amamos. Então, eu queria terminar o nosso encontro para que a gente tente aproveitar de uma forma melhor esse isolamento que a gente está sendo obrigado a vivenciar e que a gente não tem ainda previsão que acabe. Muito obrigada. Eu agradeço. Ó. Eu vou sair aqui da apresentação para poder fazer o que você pediu, Gilza. Para poder botar todo mundo. Tá? Para poder botar todos. Aí, sabe o que eu ia pedir? Por favor, Adriana, tira uma foto de todo mundo e me manda no meu... Deixa eu ver. Tirar os óculos. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Onde que eu vou? Eu não sei. Ela tem que liberar a gravação. Tá. Eu vou pausar a gravação aqui.